Posso tomar café com você? Ele era frio, arrogante, temido, mas a pergunta inocente de uma menina de 6 anos mudou tudo. O que ele respondeu ninguém esperava. E o que aconteceu depois vai surpreender você. Comente de onde está nos assistindo. Vamos à nossa história. Melissa não sabia que estava fazendo algo errado. Para ela, aquele homem de terno sentado sozinho na mesa enorme só parecia triste e solitário. Igual ao vovô que ela via nas fotos da mãe, mas que tinha ido embora antes dela nascer. Posso tomar café com você? Ela perguntou, sua vozinha doce quebrando o silêncio pesado da sala de jantar. Romário Vilela ergueu os olhos do celular, chocado. Uma menina de uns 6 anos estava parada ao lado da mesa, com cabelos loiros desalinhados e um sorriso animado no rosto. Ela segurava uma mochila rosa com desenhos de unicórnios. Como você entrou aqui? Ele perguntou, a voz fria, cortando o ar. Pela porta da cozinha. Melissa respondeu, sem entender o tom ameaçador. Minha mãe trabalha aqui. Ela disse que ia buscar um remédio para você, mas eu fiquei com fome. Romário piscou. A empregada tinha uma filha? Em 3 anos, aquela mulher nunca tinha mencionado nada sobre sua vida pessoal. Ele nem sabia seu nome completo. Sua mãe sabe que você está aqui? Melissa mordeu o lábio. Ela disse para eu esperar na despensa, mas seus olhos azuis brilharam. Eu vi o bolo de cenoura na mesa e você está sozinho. Ninguém devia tomar café sozinho. Romário ficou sem palavras. Não por raiva, mas por algo que não conseguia nomear. Quando foi a última vez que alguém se preocupou se ele estava sozinho? Joenta, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Os olhos de Melissa se arregalaram. Sério? Antes que eu mude de ideia. A menina deixou a mochila cair no chão e subiu na cadeira ao lado dele, seus pezinhos balançando sem alcançar o chão. Ela olhou para a mesa cheia de pães, bolos, frutas e sucos como se fosse um banquete de rei. Uau, ela sussurrou. É sempre assim? Sempre assim como? Tanta comida, só para você. Romário olhou para a mesa farta que a cozinheira preparava todo dia. Ele mal tocava em nada. Comia 2 pedaços de pão, tomava café preto e ignorava o resto. Sim, ele respondeu secamente. Sempre assim. Melissa pegou um pedaço de bolo com as mãos, sem esperar que ele oferecesse. Mordeu e fechou os olhos, saboreando. Tá muito bom, ela disse de boca cheia. Sua esposa fez. Não tenho esposa. Sua mãe? Não. Então quem fez? A cozinheira. Ah. Melissa pensou por um momento, mastigando. Minha mãe faz bolo às vezes, mas não fica tão fofinho. A gente não tem batedeira. Romário não sabia por que ainda estava ali, ouvindo aquela criança tagarelar. Tinha reuniões, ligações para fazer, contratos para revisar, mas algo no jeito despretensioso como ela comia, como sorria, como o olhava sem medo ou reverência, o mantinha preso àquela cadeira. Você mora longe? Ele perguntou, sem entender por que se importava. Na vila do outro lado da avenida. Num quartinho pequeno, mas é legal. Minha mãe diz que um dia a gente vai ter uma casa com quintal. E seu pai? O sorriso de Melissa vacilou pela primeira vez. Não tenho pai, quer dizer todo mundo tem pai, né? Mas o meu foi embora antes de eu nascer. Minha mãe diz que ele não estava pronto para ser pai. A voz dela era casual, mas Romário viu a tristeza escondida nos olhos azuis. Uma tristeza que uma criança de 6 anos não deveria conhecer. Entendo, ele murmurou. Você tem filhos? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele tinha tido uma filha, Isabela, morta em um acidente de carro junto com a mãe 3 anos atrás. A dor ainda era tão fresca que ele evitava pensar nisso, evitava sentir qualquer coisa. Não, ele mentiu, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Não tenho filhos. Melissa inclinou a cabeça, estudando-o com aquela intensidade estranha das crianças que veem coisas que adultos escondem. Você também está sozinho, né? Ela disse baixinho. Igual eu. Antes que Romário pudesse responder, a porta da sala explodiu e Lorena entrou correndo, o rosto pálido de pânico. Melissa! Ela quase gritou, depois se controlou ao ver o patrão. Senhor Vilela, eu...
Me desculpe, eu não... Ela parou, sem fôlego, vendo a cena impossível à sua frente. Sua filha sentada à mesa do milionário, comendo o bolo tranquilamente enquanto ele... Não parecia furioso, parecia apenas cansado. Lorena, Romário disse, e foi a primeira vez em 3 anos que ele usou o nome dela. Sua filha perguntou se podia tomar café comigo. Lorena ficou branca. Senhor, eu juro que não foi intencional. Ela fugiu da despensa e eu disse sim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lorena piscou, confusa. O senhor disse sim? Ela tem 6 anos e estava com fome. Ele se levantou, pegando o terno do encosto da cadeira. Não sou um monstro. Mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam que ele tinha visto algo naquela menina que o desarmara completamente. Termina seu bolo, ele disse para Melissa, sua voz suavizando de um jeito que ele não reconhecia. E da próxima vez, pede para sua mãe te trazer pela porta da frente. Melissa sorriu, um sorriso enorme que iluminou toda a sala. Posso voltar então? Romário olhou para Lorena, que estava paralisada, depois de volta para a menina. Aqueles olhos azuis cheios de esperança fizeram algo rachar dentro dele. Pode, ele disse, e saiu da sala antes que alguém visse a emoção atravessando seu rosto. Lorena se deixou cair em uma cadeira, as pernas bambas. O que você fez, Melissa? Eu só perguntei se podia tomar café com ele, mãe. Melissa respondeu inocente, lambendo os dedos sujos de glacê. Ele estava tão sozinho. Lorena olhou para a porta por onde o patrão tinha saído. Pela primeira vez em 3 anos, tinha visto algo além de frieza naqueles olhos castanhos. Tinha visto dor. A mesma dor que ela carregava, e de alguma forma, sua filha tinha tocado nela. Você não pode fazer isso de novo, Lorena disse, mas sua voz não tinha convicção. Mas ele disse que eu posso voltar, Melissa argumentou. Pela porta da frente. Lorena suspirou. Tinha um pressentimento ruim sobre aquilo. Patrões não convidavam filhas de empregadas para tomar café. Não mudavam de ideia assim, do nada. Algo tinha acontecido naquela sala, algo que ela não entendia ainda, e tinha medo de descobrir o que era. Lorena passou o resto da manhã em estado de alerta, esperando que Romário voltasse atrás, que gritasse, que a demitisse. Mas ele não apareceu. Trancou-se no escritório e não saiu nem para almoçar. Melissa ficou na cozinha, desenhando em um caderno velho enquanto Lorena trabalhava. A menina cantarolava baixinho, feliz demais para entender a tensão que preenchia cada cômodo daquela mansão. Mãe, posso levar um desenho para o homem do café? Ela perguntou às 3 da tarde, mostrando um papel cheio de flores coloridas e um boneco de palito sorridente. Não, Mel, ele está ocupado. Mas eu desenhei ele aqui, ó. Melissa apontou para o boneco. Ele estava triste de manhã. Agora desenhei ele feliz. O coração de Lorena apertou. Sua filha tinha um dom perigoso, enxergar dor onde outros viam apenas indiferença. Guarda o desenho, querida. Outro dia, você dá para ele. Melissa fez bico, mas obedeceu. Lorena voltou a limpar a prata, suas mãos trabalhando no automático enquanto sua mente girava. Por que ele tinha deixado Melissa sentar à mesa? Por que não tinha gritado? Não tinha sido o homem frio e distante de sempre? A resposta veio em forma de som, um choro abafado vindo do escritório. Lorena largou o pano e caminhou devagar até a porta fechada. Encostou o ouvido na madeira escura. Romário soluçava do outro lado, um choro contido e desesperado que ele achava que ninguém ouvia. Ela afastou-se rapidamente, o coração disparado. Nunca tinha ouvido aquele homem demonstrar emoção. Nem quando chegava bêbado de madrugada, nem quando quebrava coisas no escritório. Nunca. O que Melissa tinha feito? À noite, quando Lorena foi embora com a filha pela porta dos fundos, encontrou um envelope branco sobre a bancada da cozinha. Seu nome estava escrito nele com a caligrafia firme de Romário. Abriu com dedos trêmulos. Dentro havia dinheiro, muito dinheiro, e um bilhete curto para comprar uma batedeira e o que mais ela precisar, R.V. Lorena olhou para Melissa, que bocejava sonolenta segurando sua mão. A menina tinha mencionado a batedeira naquela manhã, na conversa com ele. Ele tinha ouvido, tinha se importado. Lágrimas queimaram seus olhos, mas ela assegurou.
guardou o dinheiro na bolsa e saiu, a mente confusa com emoções que não podia nomear. Na manhã seguinte, Lorena chegou às 6 como sempre. Preparou o café, arrumou a sala de jantar, colocou a mesa. Esperava que tudo voltasse ao normal, que o momento estranho do dia anterior fosse esquecido. Mas quando Romário desceu às 7, ele não foi direto para o escritório. Sentou-se à mesa, olhou para a cadeira vazia ao lado da sua e perguntou: "Sua filha não vem hoje?" Lorena quase deixou a jarra de suco cair. "Senhor, a menina, Melissa." Ele evitou seus olhos. "Ela está na escola?" "Sim, senhor. Entra às 7h30. Ele assentiu, uma sombra de decepção cruzando seu rosto. Pegou uma torrada e começou a comer mecanicamente. Lorena ficou ali parada, sem saber o que fazer. Ele queria ver Melissa de novo. Por quê? "Senhor Vilela." Ela começou cautelosa. "Sobre ontem e sobre o dinheiro. Não precisa devolver. Não é isso, é que... eu não entendo por que o senhor fez aquilo." Romário finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam vermelhos, cansados, mas havia algo diferente neles. Uma vulnerabilidade que não existia antes. "Ela me lembrou alguém", ele disse simplesmente. "Quem?" Ele desviou o olhar, a mandíbula tensa. "Alguém que eu perdi." Lorena não insistiu. Reconhecia o tom de quem carregava luto. Ela mesma o usava quando Melissa perguntava sobre o pai. "Ela pode vir amanhã", Lorena ofereceu baixinho. "Se o senhor quiser. Aos sábados ela não tem aula." Os olhos de Romário se iluminaram por uma fração de segundo antes de ele se controlar. "Se não for incomodar seu trabalho." "Não vai incomodar." Ele assentiu e voltou a comer, mas Lorena viu suas mãos tremerem ligeiramente ao segurar a xícara. No sábado, Melissa chegou animada, vestindo seu melhor vestido, um amarelo desbotado que Lorena tinha costurado à mão. Ela segurava o desenho que tinha feito. Romário já estava na sala de jantar esperando. Tinha mandado a cozinheira preparar panquecas, frutas cortadas em formatos de estrelas e chocolate quente com marshmallows. "Bom dia." Melissa entrou pulando, toda a alegria. "Trouxe um desenho para você." Ela estendeu o papel. Romário pegou com cuidado, como se fosse feito de cristal. Estudou o desenho em silêncio. O boneco de palito sorridente, as flores ao redor, o sol amarelo no canto. "Sou eu?" Ele perguntou, a voz estranhamente rouca. "É. Desenhei você feliz porque você merece ser feliz." Algo quebrou dentro dele. Lorena viu acontecer, viu o homem frio e distante se despedaçar diante dos olhos inocentes de sua filha. "Obrigado", ele sussurrou. "Ninguém nunca..." "Obrigado." Melissa sorriu e subiu na cadeira ao lado dele, já pegando uma panqueca. "Uau, tem chocolate quente! Mãe, olha, chocolate quente de verdade." Lorena observava da porta da cozinha, incapaz de se mover. Romário não comia. Apenas observava Melissa com uma intensidade que assustava e comovia ao mesmo tempo. "Você gosta de desenhar?" ele perguntou. "Amo, mas meus lápis de cor acabaram. Só tenho 4 cores agora." "Que cores você tem?" "Vermelho, azul, amarelo e verde." Melissa fez uma careta. "Queria ter rosa. Rosa é minha cor favorita." "Por que rosa?" "Porque é a cor das princesas e das flores bonitas e dos unicórnios." Romário quase sorriu. Quase. "E se eu te der lápis de cor novos?" ele ofereceu. Uma caixa completa, com rosa e todas as outras cores. Os olhos de Melissa se arregalaram. "Sério? Mas é caro." "Não é não. Minha mãe diz que não podemos pedir coisas para os outros." "Você não pediu, eu ofereci." Ele olhou para Lorena, que estava tensa. "Sua mãe deixa?" Lorena queria dizer não. Queria proteger sua filha dessa situação estranha, desse homem rico que de repente demonstrava interesse por uma criança que não era nada dele. Mas viu a esperança nos olhos de Melissa e não conseguiu negar. "Se o senhor insiste, insisto." Melissa pulou da cadeira e, antes que alguém pudesse impedir, abraçou Romário pela cintura. Ele congelou, completamente imóvel, como se tivesse esquecido como se abraçava alguém.
Suas mãos pairaram no ar por longos segundos, sem saber onde pousar. Então, lentamente, ele as colocou nas costas da menina. Fechou os olhos. E pela primeira vez em 3 anos, Romário Vilela permitiu-se sentir algo além de dor. Quando Melissa soltou, ele limpou a garganta rapidamente e voltou à sua máscara fria. Mas Lorena tinha visto. Tinha visto as lágrimas que ele segurou. "Termina seu café da manhã", ele disse para Melissa, a voz trêmula. "Preciso fazer algumas ligações." Ele saiu apressado, mas não foi para o escritório. Foi para o banheiro do corredor, onde ficou 15 minutos com a torneira aberta para ninguém ouvir seu choro. Lorena sentou-se à mesa com Melissa, seu coração pesado de preocupação. "Mel, você gostou dele?" "Gostei. Ele é legal. Só parece triste por dentro. E se eu te pedir para não se apegar muito?" Melissa olhou para ela com aqueles olhos azuis cheios de sabedoria impossível. "Mãe, ele precisa de amigos. Tá muito sozinho nessa casa enorme. Ele é meu patrão, Mel, não nosso amigo." "Por que não pode ser os dois?" Lorena não tinha resposta para isso. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Todo sábado, Melissa ia com Lorena para a mansão. Tomava café da manhã com Romário. Conversavam. Ou melhor, Melissa falava e ele ouvia, fazendo perguntas ocasionais. Ele comprou os lápis de cor. Depois, comprou papel de desenho. Depois tintas, uma boneca, livros, um casaco de inverno quando viu Melissa tremendo. Lorena tentou recusar, mas ele não aceitava não como resposta. "Ela precisa dessas coisas", ele dizia, a voz firme, "e eu posso comprar. Mas, senhor Romário", ele a surpreendeu. "Pode me chamar de Romário, pelo menos quando não tem ninguém aqui." Lorena engoliu em seco. A intimidade implícita naquele pedido a assustava. "Não seria apropriado, senhor." "Por que não?" "Porque eu trabalho para o senhor. Tem regras, limites." Ele a estudou por um longo momento. "E se eu não quiser mais esses limites?" O coração de Lorena disparou. "O que o senhor está dizendo?" Mas antes que ele pudesse responder, Melissa entrou correndo na cozinha, segurando um desenho novo. "Romário, olha, desenhei sua casa." Ele se abaixou até a altura dela, sorrindo. Um sorriso genuíno que Lorena nunca tinha visto antes. "Ficou linda. Mas sabe o que está faltando?" "O quê?" "Você." Ele apontou para o desenho. "Desenha você aqui na frente, brincando no jardim. Mas eu não moro aqui. E se você morasse?" O mundo parou. Lorena olhou para ele incrédula. Melissa piscou, confusa. "Como assim?" Romário olhou para Lorena por cima da cabeça de Melissa. Seus olhos diziam coisas que sua boca não podia. "É só um pensamento", ele murmurou. Mas não era. E todos na cozinha sabiam disso. Lorena não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Romário ecoavam em sua mente. "E se você morasse?" Era loucura, perigoso, inapropriado. Ela era a empregada, ele o patrão milionário. Existiam linhas que não deviam ser cruzadas, mundos que não se misturavam. Mas Melissa tinha atravessado essas linhas sem nem perceber e estava arrastando Romário consigo. Na segunda-feira, quando Lorena chegou para trabalhar, encontrou Romário na cozinha às 6 da manhã. Ele nunca acordava tão cedo. "Bom dia", ele disse sem jeito, segurando uma xícara de café que tinha feito ele mesmo. O líquido estava preto demais, provavelmente amargo. "Bom dia, senhor." "Romário", ele corrigiu suavemente. Lorena fingiu não ouvir e começou a preparar o café da manhã. Ele ficou ali, observando em silêncio. A presença dele deixava o ar pesado, carregado de coisas não ditas. "Sobre sábado", ele começou. "Eu não quis deixar você desconfortável." Não deixou. "Lorena, olha para mim." Ela parou de cortar frutas, mas não se virou. "Por favor", ele insistiu. Ela respirou fundo e o encarou. Romário estava diferente. O terno impecável estava ali, mas seus olhos tinham uma suavidade nova, uma vulnerabilidade que ele não escondia mais. "Eu não sei o que está acontecendo comigo", ele admitiu. "Desde que Melissa entrou naquela sala e perguntou se podia tomar café comigo, Ele passou a mão pelos cabelos.
Algo mudou. Eu mudei. Senhor, minha filha se chamava Isabela. Tinha 4 anos quando morreu. As palavras saíram rápidas, como se ele precisasse expulsá-las antes de se arrepender. Acidente de carro. Ela e minha esposa. 3 anos atrás. Lorena sentiu o ar faltar. Finalmente entendia. A casa vazia. O trabalho obsessivo. A frieza. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu parei de viver naquele dia. Ele olhou para as próprias mãos. Trabalhava 20 horas por dia para não pensar, não sentir. Transformei esta casa num túmulo. E me transformei num fantasma. Senhor Vilela... Romário, ele insistiu com mais firmeza. Por favor, preciso que você me veja como pessoa, não como patrão. Só por um momento. Lorena assentiu devagar, o coração acelerado. Sua filha me fez lembrar o que é estar vivo, ele continuou. A inocência dela, a alegria dela. O jeito como ela perguntou se podia sentar comigo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eu não fosse esse homem amargo e fechado que todo mundo evita. Melissa tem esse dom, Lorena disse baixinho. Ela não vê barreiras, só vê pessoas. Ela é especial. Eu sei. E você... Ele deu um passo à frente. Você criou essa menina incrível sozinha. Trabalha tanto quanto eu, mas não perdeu sua humanidade. Como você consegue? Lorena sorriu tristemente. Porque eu tenho um motivo para acordar todo dia. A Melissa é minha luz. Sem ela eu também seria um fantasma. Romário a estudou em silêncio. Pela primeira vez, realmente a viu. Não a empregada de uniforme azul que limpava sua casa, mas a mulher de 28 anos, com olhos castanhos cansados e mãos calejadas do trabalho duro. A mulher que sorria para a filha mesmo quando estava exausta, que costurava vestidos à mão porque não tinha dinheiro para comprar. Eu quero te ajudar, ele disse. Vocês duas, não por caridade, mas porque vocês me fazem querer ser melhor. Senhor, a gente não precisa... Precisa sim, ele apontou para o uniforme dela. Você trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana por um salário que mal paga o aluguel. Melissa merece mais, você merece mais. Eu não quero sua pena. Não é pena. Ele procurou as palavras. Gratidão. Vocês me devolveram algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Antes que Lorena pudesse responder, a campainha tocou. Ela franziu a testa. 7 da manhã, quem seria? Romário foi até a porta, irritado pela interrupção. Voltou minutos depois com uma expressão sombria, seguido por uma mulher elegante de uns 50 anos, toda de preto, com joias caras e um olhar gelado. Lorena, pode nos dar licença? Romário disse tenso. Não precisa, a mulher falou, sua voz aristocrática cortando o ar. Ela precisa ouvir isso também. Afinal, é sobre ela e sua filha que vim falar. Lorena gelou. Mãe, não começa, Romário alertou. Mãe. Aquela era Helena Vilela, a matriarca da família. Lorena nunca a tinha visto pessoalmente, só em fotos nas revistas de sociedade. Não começa? Helena soltou uma risada sem humor. Meu motorista me conta que você tem recebido uma criança aqui aos sábados, uma menina, filha da empregada. E daí? E daí que está causando falatório, Romário? Helena olhou para Lorena com desdém. As pessoas estão comentando, dizem que você anda diferente, mais mole, que está se apegando a uma criança que não é sua. Isso não é problema de ninguém. É problema sim quando afeta o nome da família. A voz de Helena subiu. Você esqueceu quem é? Esqueceu Isabela tão rápido assim? Romário ficou branco de raiva. Não ouse falar o nome dela. Alguém precisa. Você está substituindo sua própria filha por uma qualquer. Cuidado. Ele sibilou perigosamente calmo. Muito cuidado com o que vai dizer. Helena se virou para Lorena, que estava paralisada. Quanto você quer? O quê? Lorena mal conseguiu falar. Quanto dinheiro você quer para sair daqui e levar sua filha, para parar de manipular meu filho? Eu não estou manipulando ninguém, não? Helena deu um passo à frente. Sua filha convenientemente aparece, toda fofa e carente, no momento exato em que meu filho está vulnerável.
Você acha que eu sou idiota? Mãe, chega. Romário se colocou entre as duas. Lorena não fez nada de errado. Claro que fez. Ela viu uma oportunidade e agarrou. Mulheres como ela sempre fazem isso. Lorena sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Endireitou os ombros. A senhora não me conhece. Não conhece minha filha. Não sabe nada sobre nós. Sei tudo o que preciso saber. Você é empregada. Seu lugar não é na mesa de jantar com meu filho. Seu lugar é na cozinha. Sai da minha casa, Romário disse a voz baixa e mortal. Agora. Helena piscou, surpresa. O quê? Você ouviu. Sai da minha casa antes que eu te ponha para fora. Romário, você está cometendo um erro. O erro foi abrir a porta para você. Ele apontou para a saída. Vai embora, mãe. E não volta até aprender a respeitar as pessoas que eu escolho ter na minha vida. Helena olhou de um para o outro, incrédula. Então pegou a bolsa com um movimento brusco. Você vai se arrepender disso, ela disse. Quando essa mulher te usar e te destruir, você vai ver que eu estava certa. Tchau, mãe. Helena saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Lorena se apoiou na bancada, tremendo. Eu preciso ir embora, ela sussurrou. Não. Senhora, sua mãe tem razão, isso está errado. Eu não posso... Ela não tem razão. Romário se aproximou. Ela tem medo. Medo que eu encontre felicidade fora do mundo dela, fora das regras dela. Mas as pessoas vão falar. Que falem. Ele pegou as mãos de Lorena, um gesto ousado que a fez arfar. Eu passei 3 anos não sentindo nada, não vivendo. Melissa me mostrou que ainda existe alegria no mundo. E você... Ele a olhou nos olhos. Você me mostra que ainda existe bondade, força, dignidade. Eu sou só uma empregada. Você é muito mais que isso. Você é uma mãe incrível, uma trabalhadora incansável, uma mulher que não se curva diante da adversidade. Suas mãos apertaram as dela. E eu não vou deixar minha mãe ou qualquer outra pessoa fazer você acreditar que é menos do que isso. Lorena sentiu as lágrimas finalmente caírem. Eu tenho medo, ela admitiu. Medo de perder meu emprego. Medo do que está acontecendo aqui. Medo de que a Melissa se apegue muito e depois... Depois o quê? Depois você canse de nós. Volte a ser o homem frio de antes e minha filha fique com o coração partido. Romário soltou as mãos dela e recuou, a dor evidente no rosto. Você acha que eu faria isso? Eu não sei o que o senhor faria. Eu não te conheço. Então me deixa te mostrar quem eu sou. Ele segurou o olhar dela. Me dá uma chance de provar que isso não é um capricho, que eu não vou abandonar vocês. Como? Romário respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Sábado é aniversário de Melissa, não é? Lorena piscou, surpresa que ele soubesse. É, como você... Ela mencionou. Disse que vai fazer 7 anos. Ele sorriu de leve. Deixa eu fazer uma festa para ela, aqui, com tudo que ela merece. Senhor, isso é demais. É o mínimo. Seus olhos suplicavam. Por favor, deixa eu fazer isso por ela. Por vocês duas. Lorena sabia que deveria dizer não. Sabia que cada passo naquela direção era perigoso, que estava entrando em território desconhecido onde poderia perder tudo. Mas olhou para Romário, não o patrão, mas o homem quebrado que sua filha tinha começado a curar, e não conseguiu recusar. Tudo bem, ela sussurrou, mas nada muito extravagante, Melissa não está acostumada. Vai ser perfeito, prometo. Ele sorriu um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto inteiro. E Lorena percebeu, com um aperto no coração, que estava começando a ver Romário Vilela não como o empresário frio e distante, mas como o homem solitário e machucado que existia por trás da máscara. E isso era mais perigoso do que qualquer outra coisa. Romário não fez uma festa, fez um espetáculo. Quando Lorena chegou no sábado com Melissa, encontrou o jardim transformado em um país das maravilhas. Balões rosas e dourados flutuavam presos em arcos decorados. Uma mesa comprida estava repleta de doces, bolos e salgadinhos. Havia um castelo inflável, uma piscina de bolinhas e, no centro de tudo,
um palco pequeno onde uma mulher vestida de princesa a aguardava. Mãe! Melissa soltou a mão dela e correu, os olhos arregalados de encantamento. É real? Isso tudo é para mim? Romário saiu da casa usando jeans e uma camisa casual. Lorena nunca o tinha visto sem terno. Ele parecia mais jovem assim, quase vulnerável. Feliz aniversário, Mel. Ele disse, se ajoelhando na altura da menina. Melissa o abraçou com força, rindo. É o melhor aniversário da minha vida. Por cima da cabeça da menina, Romário olhou para Lorena. Seus olhos perguntavam. Exagerei? Ela sorriu mesmo com um nó na garganta. Sim, ele tinha exagerado. Mas a felicidade de Melissa valia qualquer excesso. A festa foi mágica. Melissa brincou no castelo, ganhou uma apresentação da princesa. Soprou velhinhas em um bolo de 3 andares decorado com unicórnios. Romário participou de tudo. Pulou no castelo inflável, pintou o rosto junto com ela, até deixou Melissa colocar uma tiara ridícula em sua cabeça. Lorena observava de longe, o coração apertado. Aquele homem que ria com sua filha, que brincava sem se importar com a dignidade, era um estranho. O Romário frio e distante tinha desaparecido completamente, e isso a assustava tanto quanto a encantava. Ela tá feliz? Uma voz disse ao seu lado. Lorena se virou e encontrou uma mulher de uns 35 anos, elegante, mas simpática, segurando uma taça de champanhe. Desculpa, eu sou Beatriz. Ela se apresentou. Cunhada do Romário, ou ex-cunhada, tecnicamente. Era casada com o irmão dele. Lorena, ela respondeu tensa. Mais família Vilela, mais problemas. Relaxa. Beatriz sorriu. Não sou igual a Helena. Vim porque o Romário me ligou pessoalmente e pediu. Disse que era importante. Importante? Ele nunca pede nada para ninguém. Então, quando ligou dizendo que precisava de mim aqui para conhecer alguém especial, ela olhou de Lorena para Melissa. Eu tinha que vir ver com meus próprios olhos. Ver o quê? O milagre. Beatriz tomou um gole do champanhe. Aquele homem ali brincando e rindo, eu não via isso há 3 anos, desde que perdeu Isabela e Camila. Lorena engoliu em seco ao ouvir os nomes. Ele te contou? Beatriz perguntou suavemente. Contou. Sobre o acidente. Foi horrível. Romário se culpou. Disse que se tivesse ido junto, se tivesse dirigido em vez da Camila, talvez... Ela balançou a cabeça. Ele se enterrou vivo no trabalho. Rejeitou todo mundo. A família, os amigos, virou uma casca vazia. Eu sei, Lorena murmurou. Trabalho para ele há 3 anos. Então você viu o antes e o depois. Beatriz a encarou. Sua filha fez algo que nenhum de nós conseguiu. Ela o trouxe de volta. Ela só... foi ela mesma. Melissa não tem maldade. Não conhece barreiras sociais. Viu um homem sozinho e quis fazer companhia. E ele se apaixonou por ela. Não no sentido errado. Beatriz se apressou em esclarecer. Mas como um pai se apaixona. Como alguém que encontrou um motivo para viver de novo. Lorena olhou para Romário, que agora carregava Melissa nas costas, correndo pelo jardim enquanto ela gritava de alegria. Isso me assusta, ela admitiu. Porque um dia essa fantasia vai acabar, e quando acabar, minha filha vai sofrer. Você acha que é fantasia? O que mais seria? Ele é um milionário. Nós moramos num quartinho de vila. Vivemos em mundos diferentes. Meu ex-marido pensava assim, Beatriz disse, obcecado com classe, status, com o que era apropriado. Sabe onde isso levou o nosso casamento? Pro divórcio. Ela suspirou. Aprendi que felicidade não tem classe social. Ela existe ou não existe. Ponto. Mas as pessoas vão falar, sempre falam. Beatriz deu de ombros. Helena já está espalhando veneno, dizendo que você é interesseira, que sua filha é manipuladora. É ridículo, mas é o que ela faz. Controla através do medo e da vergonha. Talvez ela tenha razão. Talvez eu devesse manter distância. Você quer manter distância? Lorena abriu a boca, mas não conseguiu mentir. Não, ela sussurrou. Deus me perdoe, mas não. Pela primeira vez em anos
Sinto algo além de cansaço, algo além de sobrevivência. Beatriz sorriu. Então não deixa o medo de Helena ou de qualquer outra pessoa roubar isso de você. A festa se estendeu até o anoitecer. Quando os decoradores começaram a recolher as coisas, Melissa estava exausta, dormindo no colo de Romário no sofá da sala. Lorena entrou e parou, capturando a cena. Ele acariciava os cabelos da menina com uma ternura que partia o coração, os olhos fixos no rosto angelical dela. Ela dormiu. Lorena disse baixinho. Desculpa, acho que exagerei na festa. Ela deve estar esgotada. Está feliz. É diferente. Lorena se aproximou. Obrigada por tudo isso, ela nunca vai esquecer. Eu também não vou. Romário olhou para ela e havia algo novo em seus olhos. Algo intenso e assustador. Lorena, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Ele hesitou, claramente lutando com as palavras. Eu sei que isso é loucura, sei que aconteceu rápido demais, mas eu... Ele respirou fundo. Não consigo mais fingir que vocês são apenas empregada e filha de empregada para mim. Vocês se tornaram mais, muito mais. O coração de Lorena disparou. Senhor Vilela, Romário, ele insistiu. Por favor, só Romário. Romário, ela repetiu, a voz trêmula. Você está confundindo gratidão com outra coisa. A Melissa te lembrou sua filha. É natural que... Não. Ele colocou Melissa suavemente no sofá, cobrindo-a com um cobertor, depois se levantou e caminhou até Lorena. No começo era isso, mas agora quando eu vejo ela, não vejo Isabela. Vejo Melissa, uma menina incrível que é especial por si mesma. E quando eu vejo você, ele parou bem perto dela, tão perto que Lorena sentiu seu calor. Quando eu vejo você, eu vejo força, dignidade, uma mulher que luta todo dia por sua filha, que nunca desiste, que sorri mesmo quando está cansada. Uma mulher que me faz querer ser melhor, que me faz querer acordar de manhã. Para, Lorena sussurrou, lágrimas nos olhos. Por favor, para. Por quê? Porque eu não posso, nós não podemos... Ela olhou para Melissa. Minha filha já se apegou demais. Se isso for só uma fase, se você acordar um dia e perceber que foi um erro, ela vai ficar destruída. E você? Ele perguntou baixinho. Você também vai ficar destruída. Lorena não respondeu. Não precisava. A resposta estava escrita em seu rosto. Romário estendeu a mão e, suavemente, enxugou uma lágrima que escorreu pela bochecha dela. Eu não vou acordar e mudar de ideia, ele prometeu. Isso não é fase, não é ilusão. Pela primeira vez em 3 anos eu me sinto vivo, e é por causa de vocês. As pessoas vão nos julgar. Sua família. Que se danem as pessoas. Que se dane minha família. Sua voz era firme, determinada. Eu perdi 3 anos da minha vida vivendo para agradar expectativas, seguindo regras que não me fizeram feliz. Não vou perder mais tempo. E se eu disser que tenho medo? Que isso é grande demais, rápido demais? Então a gente vai devagar. Ele segurou as mãos dela. Mas não me pede para fingir que não sinto o que sinto. Não me pede para voltar a ser aquele homem frio e morto por dentro. Lorena olhou para as mãos dele, segurando as suas. Mãos que nunca tinham trabalhado pesado, mas que agora tremiam com emoção verdadeira. Depois olhou para Melissa, dormindo em paz no sofá, um sorriso suave nos lábios. Sua filha merecia ter uma figura paterna, merecia ter alguém que a olhasse com o carinho que Romário demonstrava. E Lorena? Deus, Lorena merecia ser olhada como ele a olhava agora. Como se ela importasse. Como se ela fosse mais que uma empregada, mais que uma obrigação. Eu também tenho medo, ela admitiu. Mas não quero que você pare. Não quero que volte a ser aquele homem. O sorriso que iluminou o rosto de Romário poderia aquecer o inverno inteiro. Então fica, ele pediu. Vocês duas. Não como empregada, como... família. Família? Eu sei que é cedo para falar nisso, mas eu não quero mais que você trabalhe para mim. Quero que você more aqui. Que Melissa tenha um quarto próprio, brinquedos, tudo que ela merece. Quero... A porta da frente explodiu aberta.
Helena Vilela entrou como um furacão, seguida por 2 homens de terno. Seu rosto estava vermelho de raiva. Eu avisei, ela cuspiu. Avisei que você estava cometendo um erro, mas você não me ouviu. Mãe, sai daqui, Romário disse, colocando-se na frente de Lorena. Agora. Não vou sair. Vim aqui para impedir que você destrua tudo que nossa família construiu. Ela apontou para Lorena. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Acha que eu não tenho olhos? Não me importa o que você sabe. Deveria importar. Helena deu um passo à frente. Porque eu trouxe advogados e a gente vai resolver isso do jeito civilizado. Resolver o quê? Ela vai receber um cheque generoso e uma carta de recomendação excelente. Em troca, vai embora e nunca mais volta. Nunca mais entra em contato com você. O sangue de Lorena gelou. Vocês não podem me comprar. Todo mundo tem um preço, Helena disse friamente. E encontramos o seu. 500 mil reais. Mais do que você ganharia em 20 anos trabalhando. Romário ficou branco de raiva. Você não tem direito? Tenho todo o direito. Sou sua mãe e acionista majoritária das empresas da família. E se você continuar com essa loucura, vou convocar uma reunião extraordinária e te tirar da presidência. Você não faria isso. Assiste. Os olhos de Helena eram de aço. Ou você termina com essa situação, ou eu acabo com sua carreira. Você escolhe. O silêncio que caiu era sufocante. Melissa se mexeu no sofá, ainda dormindo, alheia ao pesadelo se desenrolando ao seu redor. Romário olhou de sua mãe para Lorena. Seu rosto era uma máscara de angústia. Me dá um tempo, ele disse para Helena. Alguns dias para pensar. Você tem até segunda-feira, Helena respondeu. Depois disso, convoco a reunião. Ela saiu com os advogados, deixando um vazio gélido para trás. Lorena pegou Melissa no colo com cuidado, evitando olhar para Romário. Eu preciso ir, ela sussurrou. Lorena, não. Ela finalmente o encarou, lágrimas escorrendo livremente. Sua mãe tem razão. Isso foi longe demais. Eu vou pedir demissão na segunda. Não faz isso. A gente pode lutar. Lutar contra o quê? Contra a sua família inteira? Contra o mundo todo? Ela abraçou Melissa mais forte. Eu não posso arriscar tudo que construí por um sonho impossível. Não é impossível, é sim, sempre foi. Ela caminhou até a porta, o coração despedaçado. Obrigada pela festa. Melissa nunca vai esquecer. Eu também não. Lorena, espera. Mas ela não esperou. Saiu porta fora carregando a filha adormecida e deixando para trás o homem que, por algumas semanas mágicas, tinha feito ela acreditar que contos de fadas poderiam ser reais. Romário ficou parado na sala vazia, cercado por balões murchos e restos de festa, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor pela segunda vez em 3 anos. E dessa vez, ele sabia exatamente o que tinha perdido. Lorena não apareceu na segunda-feira, nem na terça. Na quarta, Romário recebeu uma carta de demissão entregue por correio, formal e fria, sem nenhuma palavra pessoal. Ele amassou o papel e jogou na lareira, observando queimar. Depois pegou as chaves do carro. A vila onde Lorena morava ficava do outro lado da avenida, um contraste brutal com sua mansão. Casas pequenas, ruas estreitas, crianças brincando descalças. Romário nunca tinha pisado ali, mas encontrou o endereço facilmente. Bateu na porta do quartinho no fundo do lote. Ninguém atendeu. Ela não tá, uma vizinha idosa disse da janela ao lado. Saiu cedo com a menina, pro hospital, acho. O coração de Romário disparou. Hospital? O que aconteceu? A pequena tá doente. Febre alta desde ontem. Ele correu de volta ao carro. Encontrou-as no pronto-socorro público, na sala de espera lotada. Melissa estava pálida no colo de Lorena, tremendo mesmo enrolada em 2 cobertores. Lorena tinha o rosto marcado de cansaço e preocupação. Lorena, ele chamou ofegante. Ela ergueu os olhos, surpresa e assustada. O que você está fazendo aqui? Vim ver vocês, soube que Melissa está doente. Ele se ajoelhou na frente delas. O que aconteceu? Febre. 40 graus. Lorena apertou a filha contra si.
Tô esperando há 3 horas para ver um médico. Romário olhou ao redor. A sala superlotada, pessoas gemendo de dor nos corredores, o único médico visivelmente sobrecarregado. Sua mandíbula endureceu. Vem comigo, ele ordenou. Romário. Agora, Lorena. Ele já estava pegando Melissa no colo. A menina abriu os olhos brevemente e murmurou. Romário. E voltou a desmaiar. Meu carro tá na frente. Vou levar vocês para o hospital particular. Eu não tenho dinheiro para... Eu tenho. Vamos. Lorena hesitou apenas um segundo antes de segui-lo. A saúde de Melissa vinha antes do orgulho. No hospital particular, tudo aconteceu rápido. Pediatra, exames, quarto privativo. 2 horas depois tinham o diagnóstico. Pneumonia. Grave, mas tratável com antibióticos e internação. Melissa dormia na cama, conectada a soros, finalmente descansando. Lorena sentou ao lado dela, segurando sua mãozinha, lágrimas silenciosas escorrendo. Eu devia ter percebido antes, ela sussurrou. Ela reclamou de dor no peito ontem, mas eu achei que era só gripe. Eu devia... Você fez o melhor que podia, Romário disse sentado do outro lado da cama. Não se culpa. Se você não tivesse aparecido, a gente ainda estaria esperando. E se ela piorasse? Mas não piorou. Ela vai ficar bem. Lorena olhou para ele através das lágrimas. Por que você fez isso? Depois de tudo? Porque eu amo vocês, ele disse simplesmente. As duas. O silêncio que seguiu era carregado de emoção. Romário, você não pode amar a gente assim, do nada. Isso não é... Amor não tem prazo, Lorena. Não tem manual. Ele olhou para Melissa. Essa menina entrou na minha vida e me mostrou que ainda existe luz no mundo. E você me mostrou que ainda existe esperança, que eu posso recomeçar, que eu mereço recomeçar. Mas sua mãe, sua família... Conversei com eles. Ele suspirou. Foi uma guerra, não vou mentir. Minha mãe ameaçou, gritou, me chamou de louco. Mas no final eu disse algo que nunca tinha dito antes. O quê? Não. Ele sorriu de leve. Simplesmente não. Não vou abrir mão da minha felicidade por medo do que vão pensar. Não vou deixar vocês irem embora porque ela decidiu que não são boas o suficiente. E a empresa? Ela convocou a reunião mesmo assim. Ontem. Romário deu de ombros. Beatriz votou comigo. E 2 outros acionistas também. Minha mãe perdeu. Lorena piscou, incrédula. Você arriscou tudo. Não arrisquei nada. Porque sem vocês eu não tinha nada mesmo. Só uma casa vazia e um coração morto. Ele estendeu a mão por cima da cama, tocando o rosto dela. Você me devolveu minha vida, Lorena. Deixa eu fazer parte da sua também. Eu tenho tanto medo, ela confessou. Medo de acreditar nisso e depois perder tudo. Então a gente tem medo juntos. Ele sorriu. Mas pelo menos não estamos sozinhos. Melissa se mexeu na cama, abrindo os olhos lentamente. Mãe, ela murmurou a voz fraca. Tô aqui, amor. Romário também tá aqui? Tô sim, ele respondeu pegando a outra mãozinha dela. E não vou a lugar nenhum. Melissa sorriu, seus olhos já fechando de novo. Bom, porque eu sonhei que você ia embora. E eu fiquei triste. Não vou embora nunca, ele prometeu, a voz embargada. Promessa de verdade. Você pode ser meu pai? Ela perguntou sonolenta. Não de verdade, porque meu pai foi embora. Mas do coração. Romário olhou para Lorena, que segurava o choro. Ela assentiu devagar. Posso sim, pequena, ele sussurrou. Seria uma honra. Então agora a gente é família? Melissa murmurou, já quase dormindo. Você, eu e minha mãe? Romário olhou para Lorena, seus olhos fazendo uma pergunta silenciosa. Ela respirou fundo, deixando o medo ir embora, e sorriu através das lágrimas. Sim, meu amor, Lorena respondeu. Agora somos família, e ali, naquele quarto de hospital, cercados pelo bip das máquinas e pela luz suave da madrugada, 3 corações solitários finalmente encontraram seu lugar no mundo. Juntos. Melissa teve alta 3 dias depois, mais animada que nunca,
contando para todas as enfermeiras que agora tinha um pai do coração. Lorena observava envergonhada, enquanto sua filha mostrava os desenhos que Romário tinha trazido todos os dias. Lápis de cor, cadernos, até um tablet para ela assistir desenhos. Ela não tinha tudo isso antes, Lorena murmurou enquanto empacotavam as coisas no quarto. E agora tem, Romário respondeu naturalmente, como se gastar fortunas em presentes fosse a coisa mais normal do mundo. Acostuma, porque vai ter muito mais. Romário, a gente precisa conversar sobre isso. Você não pode simplesmente... Posso sim, ele sorriu. Sou rico, lembra? Deixa eu usar meu dinheiro para algo que realmente importa. Lorena suspirou. Era uma batalha que ela sabia que ia perder. No caminho para casa, Melissa começou a fazer perguntas do banco de trás. Romário, a gente vai morar com você agora? Ele olhou para Lorena esperando que ela respondesse. Ela mordeu o lábio incerta. Mel, é complicado. Por que é complicado? A lógica infantil era implacável. Se a gente é família, família mora junto, né? Sua mãe tem razão de ser cautelosa, Romário disse. As coisas aconteceram rápido, a gente pode ir devagar. Mas eu quero morar no castelo. Melissa fez beicinho. Tem jardim enorme e um quarto só para mim, você disse. Disse sim. E a oferta continua de pé, quando sua mãe estiver pronta. Lorena olhou pela janela, o coração apertado. Voltar para o quartinho minúsculo depois de ver como a vida poderia ser parecia impossível. Mas aceitar tudo que Romário oferecia também assustava. E se não der certo? Ela perguntou baixinho. E se daqui a alguns meses você perceber que foi um erro? Não vai ser erro, ele respondeu com convicção. Mas se te faz sentir melhor, a gente faz um acordo. Que tipo de acordo? Vocês se mudam, mas você não depende financeiramente de mim. Continua trabalhando se quiser. Ou estuda, faz um curso, o que você sempre quis fazer. Ele olhou para ela. Quero que você fique porque quer, não porque precisa. Eu sempre quis terminar o ensino médio, Lorena admitiu. Parei quando engravidei da Melissa, mas nunca tive tempo de voltar. Então volta agora. Tem supletivo noturno, EAD, várias opções. Romário sorriu. E quem sabe depois uma faculdade? Faculdade? Lorena soltou uma risada sem humor. Isso é sonho grande demais. Nenhum sonho é grande demais. Melissa bateu palmas no banco de trás. Mãe vai estudar, e eu vou te ajudar a fazer lição de casa. Eles riram, e pela primeira vez em dias, Lorena sentiu algo além de medo. Sentiu esperança. A mudança aconteceu no fim de semana seguinte. Lorena não tinha muita coisa. Algumas roupas, livros velhos, fotos em porta-retratos baratos. Tudo coube em 4 caixas. É só isso? Romário perguntou surpreso, olhando para as caixas no porta-malas. A gente nunca teve muito, Lorena respondeu sem amargura. Era apenas um fato, mas sempre foi suficiente. Ele a puxou para um abraço inesperado. Agora vocês vão ter tudo que merecem, prometo. Na mansão, Melissa correu de cômodo em cômodo maravilhada. Romário tinha preparado um quarto para ela, paredes pintadas de rosa claro, uma cama com dossel de princesa, estantes cheias de livros e brinquedos. Mãe, vem ver, tem uma casa de bonecas gigante, Melissa gritou do corredor. Lorena entrou no quarto e sua visão ficou turva de lágrimas. Era o quarto que toda menina sonhava, tudo que ela nunca conseguiu dar para a filha. Obrigada, ela sussurrou para Romário, que estava encostado na porta. Por fazer ela tão feliz. Quero fazer vocês duas felizes, todos os dias. Ele mostrou o quarto de Lorena. Na verdade, uma suíte enorme com closet e banheira de hidromassagem. Ela ficou paralisada. Isso é maior que minha casa antiga inteira. É seu agora, seu espaço. Ele hesitou. Fica no mesmo corredor que o meu quarto, mas se você preferir algo mais distante... Não. Ela segurou a mão dele. Aqui tá perfeito. Eles se olharam por um longo momento, a tensão palpável entre eles. Romário se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar. Ela não recuou. Posso? Ele sussurrou. Sim. O beijo foi suave, quase hesitante, como se ambos tivessem esquecido como se fazia.
Mas então Lorena derreteu contra ele, seus braços ao redor do pescoço dele, e Romário a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eca! Melissa apareceu na porta. Vocês estão se beijando. Eles se separaram rindo, rostos corados. Desculpa, pequena, Romário disse sem parecer nem um pouco arrependido. Tá tudo bem. Melissa deu de ombros. Na escola, a professora disse que quando as pessoas se gostam muito, elas se beijam. Vocês se gostam muito? Lorena olhou para Romário e ele para ela. Sim, eles responderam juntos. Muito. Melissa sorriu satisfeita. Ótimo. Agora vem ver minha casa de bonecas. As primeiras semanas foram um período de adaptação. Melissa se ajustou rapidamente. Afinal, para ela tudo era aventura. Lorena demorou mais, ainda se pegando, acordando às 5 da manhã por hábito, ainda achando estranho ser servida em vez de servir. Romário teve paciência infinita. Quando ela tentava limpar a casa, ele segurava suas mãos. Tem gente paga para isso. Você não é mais empregada aqui. Eu sei, mas é difícil não fazer nada. Então não faz nada relacionado a trabalho. Faz algo por você. Lê um livro. Toma um banho longo. Brinca com a Melissa. Vive, Lorena. Ela se matriculou no supletivo noturno. 3 vezes por semana. Ia para a escola enquanto Romário ficava com Melissa. Ver ele ajudando a filha com lição de casa, brincando de bonecas, lendo histórias antes de dormir, fazia o coração de Lorena transbordar. Mas nem tudo eram flores. Helena Vilela não desistiu. Aparecia sem avisar, sempre com alguma crítica venenosa. Sua presença deixava a casa tensa, Melissa quieta e assustada. Quanto tempo isso vai durar? Helena perguntou certa tarde, encontrando Lorena na cozinha. Essa fantasia de família feliz? Não é fantasia, Lorena respondeu mantendo a voz firme mesmo com o coração acelerado. Claro que é. Você acha que meu filho realmente ama você? Helena riu cruelmente. Você é conveniente. Uma substituta barata para o que ele perdeu. Quando ele cansar, quando a realidade bater, você vai voltar para o seu lugar. O lugar dela é aqui, Romário disse da porta, sua voz gelada. E já avisei, mãe. Respeita a Lorena ou não volta mais aqui. Ela te enfeitiçou. Helena cuspiu. Não consigo entender como você não vê. O único feitiço aqui foi o que você lançou durante anos, me fazendo acreditar que eu tinha que viver segundo suas regras. Romário se aproximou. Mas acordei, e não vou voltar a ser aquele homem morto por dentro. Helena olhou de um para o outro, derrotada pela primeira vez. Você vai se arrepender, ela disse, mas sua voz falhou. Quando isso acabar mal, não vem chorar para mim. Ela saiu com dignidade ferida, deixando um silêncio pesado. Ela tem razão sobre uma coisa, Lorena disse baixinho. As pessoas vão sempre questionar, sempre duvidar. Deixa eles duvidarem. Romário a puxou para seus braços. Eu sei o que sinto, sei o que tenho, e não vou deixar ninguém estragar isso. Mas naquela noite, enquanto Lorena olhava para Melissa dormindo em seu quarto de princesa, o medo voltou. E se Helena estivesse certa? E se ela realmente fosse só uma substituta? E se um dia Romário acordasse e percebesse que tinha cometido um erro? Ela não sabia que, no quarto ao lado, Romário estava acordado com os mesmos medos. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de falhar com elas, como tinha falhado com sua primeira família. Medo de que seu passado sempre perseguisse qualquer tentativa de futuro. 2 corações assombrados por fantasmas diferentes, tentando construir algo novo sobre ruínas antigas. E sem saber que o maior teste ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Romário acordou com uma ligação. Seu rosto empalideceu enquanto ouvia. Entendo. Obrigado por avisar, ele disse, desligando com mãos trêmulas. Lorena entrou na cozinha. Viu sua expressão. O que foi? Ele a encarou, seus olhos cheios de uma dor que ela não via há semanas. Minha mãe contratou um investigador particular para investigar seu passado. Sua voz era tensa. E ele encontrou algo. O sangue de Lorena gelou. O quê? O pai de Melissa, ele está vivo. E quer conhecer a filha.
O mundo de Lorena desmoronou. Lorena não conseguiu esconder a verdade de Melissa por muito tempo. A menina era esperta demais. Sentia a tensão no ar como um animal pressente tempestade. Mãe, por que você está triste? Ela perguntou numa manhã, enquanto tomavam café na cozinha enorme que ainda parecia um sonho para Lorena. Romário estava ali também, tomando café com elas como fazia todos os dias. Os três se entreolharam e ele assentiu encorajador. Mel, senta aqui do meu lado, Lorena disse puxando a cadeira. Preciso te contar uma coisa importante. Melissa sentou, seus olhos azuis arregalados de curiosidade e um pouco de medo. Você sabe que seu pai biológico, foi embora antes de você nascer, né? Sei. Ele não estava pronto para ser pai. Melissa repetiu as palavras que tinha ouvido a vida inteira. Mas tá tudo bem. Agora eu tenho o Romário. O coração de Lorena apertou. É sobre isso, amor. Seu pai biológico, ele voltou, ele quer te conhecer. O silêncio que caiu era pesado. Melissa olhou de Lorena para Romário, confusa. Mas eu não conheço ele. Eu sei, meu amor, por isso ele quer te conhecer agora. Ele sabe meu nome. Sabe que eu gosto de desenhar. Sabe que minha cor favorita é rosa. Lorena balançou a cabeça, lágrimas ameaçando cair. Não, querida. Ele não sabe essas coisas. Melissa ficou quieta por um longo momento, sua mente de 7 anos processando informações complexas demais para sua idade. O Romário sabe, ela disse finalmente virando-se para ele. Você sabe tudo sobre mim. Sei sim, Romário respondeu, a voz embargada. Sei que você gosta de panquecas com mel, que tem medo do escuro, mas finge que não tem. Que quando fica nervosa, torce uma mechinha de cabelo no dedo. Sei tudo, pequena. Então você é meu pai de verdade. Não era pergunta, era afirmação. O outro homem é só alguém que ajudou a me fazer. Mas você é quem escolheu ficar. Lorena soluçou, puxando a filha para um abraço apertado. Você não precisa decidir agora, amor. Pode pensar com calma. Já pensei. Melissa se soltou, limpando as lágrimas da mãe com suas mãozinhas. Não quero conhecer ele. Já tenho pai. Quero ficar com vocês dois. Romário se levantou e abraçou as duas. E ali na cozinha ensolarada, os três choraram e riram ao mesmo tempo. O advogado de Diego não gostou da resposta. A menina é muito nova para decidir isso. Ele argumentou numa reunião tensa no escritório de advocacia. O juiz vai considerar que ela foi influenciada. Influenciada? O advogado de Lorena, um homem sério chamado Dr. Henrique, rebateu. A criança simplesmente conhece quem esteve presente em sua vida e quem não esteve. Meu cliente tem o direito... Seu cliente abandonou uma adolescente grávida. Dr. Henrique interrompeu. Não pagou 1 centavo de pensão em 7 anos. Não registrou a criança. Não fez nenhum contato. E agora, convenientemente, quando a mãe está com um homem rico, ele aparece querendo direitos? Diego ficou vermelho. Não é sobre dinheiro. Então, sobre o que é? Romário perguntou, sua voz gelada. Porque, da onde eu vejo, você teve 7 anos para procurar sua filha. 7 anos para ser homem e assumir responsabilidade. E não fez nada. Eu não sabia onde elas estavam. Bastava procurar. Lorena falou pela primeira vez, sua voz firme. Você sabia meu nome completo. Sabia o nome da minha mãe. Se você realmente quisesse, teria encontrado. Mas não queria. Até agora. O silêncio constrangedor foi quebrado por Dr. Henrique. Tenho aqui. Ele colocou um envelope na mesa. A declaração de Melissa, feita com acompanhamento psicológico, expressando seu desejo de não conhecer o pai biológico no momento. Tenho também o pedido de adoção do Sr. Vilela, que a criança aprova entusiasticamente. Adoção? Diego ficou lívido. Vocês nem são casados. Ainda não, Romário disse. Mas vamos ser, em 2 semanas. Lorena olhou para ele, surpresa. Eles tinham conversado sobre isso, mas ele não tinha mencionado data. E mesmo que não fôssemos, Romário continuou, eu tenho mais direito moral sobre aquela menina do que você terá na vida inteira. Porque eu escolhi ela. Todo dia eu escolho estar presente. Diego olhou para seu advogado derrotado. Então é isso? Eu perdi? Você nunca teve.
Lorena disse suavemente, quase com pena. Porque para perder você precisaria ter tido algo antes, e você nunca quis ter. Diego saiu abatido, seus sonhos de redenção despedaçados pela verdade crua de suas próprias escolhas. Seu advogado murmurou algo sobre desistir do processo. Lá fora, no corredor, Lorena se apoiou na parede, as pernas bambas. Acabou? Ela perguntou, quase sem acreditar. Acabou, Dr. Henrique confirmou. Ele vai desistir formalmente até amanhã. E podemos começar o processo de adoção imediatamente após o casamento. Casamento em 2 semanas? Lorena olhou para Romário. Você estava planejando isso sem me contar? Eu ia te pedir hoje à noite, ele admitiu, passando a mão pelos cabelos. Tinha tudo preparado. Jantar romântico, anel, a Melissa ia ajudar. Mas acabei estragando a surpresa. Lorena riu através das lágrimas. Idiota, você não pode anunciar casamento no meio de uma reunião com advogados. Tecnicamente posso. Acabei de fazer. Ele sorriu, depois ficou sério. Mas a pergunta ainda vale. Você quer casar comigo, Lorena? De verdade, não só por causa da adoção, mas porque eu te amo e quero passar o resto da minha vida com você e a Melissa. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele a beijou ali mesmo no corredor do escritório de advocacia, enquanto o Dr. Henrique fingia estar muito ocupado com seus papéis. Helena Vilela soube do casamento pela mídia social. Apareceu na mansão na manhã seguinte, ainda mais furiosa. Você não vai fazer isso, ela disse para Romário, invadindo seu escritório. Casar com uma empregada? Adotar a filha dela? Você enlouqueceu de vez. Não, mãe. Pela primeira vez em anos, eu tô completamente são. Romário não se levantou, não se intimidou. E você vai ter que aceitar, ou ficar fora da minha vida. Eu sou sua mãe. E eu sou um homem adulto que está fazendo suas próprias escolhas. Ele finalmente se levantou, encarando-a. Você teve seu tempo de controlar minha vida. Escolheu minha esposa, minha carreira, onde eu morava, como eu vivia. E onde isso me levou? Para um casamento infeliz e uma vida vazia. Camila era perfeita para você. Camila era perfeita para você. Para o seu mundo de aparências e status. A voz de Romário estava carregada de anos de ressentimento. Eu amava ela sim. Mas nosso casamento era uma prisão dourada e você sabe disso. Helena recuou, como se tivesse sido esbofeteada. Camila te amava. E eu amava ela. Mas amor não era suficiente quando a gente vivia tentando agradar todo mundo menos a nós mesmos. Ele suspirou. Mãe, eu não vou ficar preso no passado para sempre. Isabela e Camila se foram. E dói todo santo dia. Mas a Lorena e a Melissa me deram uma razão para continuar. Me deram vida de novo. Essa mulher só quer seu dinheiro. Essa mulher, Lorena disse da porta onde tinha ouvido tudo, recusou seu dinheiro quando a senhora ofereceu. Recusou 500 mil reais porque não estou aqui por interesse. Estou aqui porque amo seu filho. Helena se virou surpresa. Você... Eu trabalhei a vida inteira, desde os 17 anos, para sustentar minha filha. Lorena continuou entrando no escritório. Nunca pedi nada para ninguém. Nunca esperei que um homem rico me salvasse. E quando conheci o Romário, eu não sabia que ele ia mudar minha vida. Só sabia que minha filha viu um homem solitário e quis fazer companhia. Uma criança manipuladora. Cuidado, Romário alertou o perigoso. Muito cuidado com o que vai dizer sobre a Melissa. Helena olhou de um para o outro e, pela primeira vez, pareceu realmente ver o que estava na frente dela. 2 adultos apaixonados, defendendo sua família com unhas e dentes. Vocês realmente se amam, ela murmurou, mais para si mesma. Não é armação. Não é interesse. É real. Sempre foi, Romário disse. Helena ficou quieta por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, cansada, derrotada, mas também talvez um pouco aliviada. Eu só não queria que você sofresse de novo. Depois de perder Isabela e Camila, você ficou tão destruído. Eu tinha medo que qualquer coisa nova fosse te machucar mais. Então você decidiu que eu deveria ficar sozinho para sempre?
Decidi que você deveria estar seguro. Lágrimas inesperadas brilharam nos olhos de Helena. E eu errei. Tentei te proteger tanto que quase te perdi de vez. Mãe, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Eu não gosto dessa situação, não gosto que aconteceu tão rápido que você mal conhece essa mulher. Mas, ela olhou para Lorena. Mas eu vejo que você é boa mãe. Vejo que sua filha é educada, doce, e vejo que meu filho está sorrindo de novo. Isso tem que contar para alguma coisa. Senhora Vilela, Helena, me chama de Helena. Ela suspirou. Se vou ter uma nora, melhor começarmos do jeito certo, ou pelo menos tentar. Não era um abraço caloroso, não era a aceitação completa, mas era um começo. E às vezes, começos eram suficientes. O casamento aconteceu 2 semanas depois, simples e íntimo. Apenas família próxima e amigos. Beatriz foi madrinha, Melissa foi daminha. Usando um vestido rosa que ela mesma escolheu, jogando pétalas com entusiasmo excessivo. Helena estava lá, rígida mas presente, acenando educadamente para Lorena. Quando Romário viu a noiva entrando, um vestido branco simples, cabelos soltos, sorriso nervoso, ele chorou. Chorou pela segunda chance que a vida tinha lhe dado. Pela família que nunca imaginou ter novamente. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar improvisado no jardim. Você também, ela respondeu rindo através das próprias lágrimas. Os votos foram simples, mas devastadores. Lorena, Romário começou segurando suas mãos. Você entrou na minha vida quando eu era apenas uma casca vazia. Trabalhava, respirava, mas não vivia. E então sua filha perguntou se podia tomar café comigo. Ele sorriu para Melissa, que assistia com olhos brilhantes. E tudo mudou. Você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível amar de novo, que família não é só sangue, é escolha. E eu escolho você. Todo dia, pelo resto da vida, eu escolho você. Lorena mal conseguia falar através das lágrimas. Romário, eu passei tanto tempo apenas sobrevivendo, trabalhando, cuidando da Melissa, sem tempo para sonhar. E então você apareceu e me lembrou que eu sou mais que uma mãe, mais que uma trabalhadora. Sou uma mulher que merece amor, que merece ser feliz. Você me deu isso, e em troca, eu te dou tudo que sou. Meu coração, minha lealdade, minha família, para sempre. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, Melissa gritou, agora somos família de verdade. E todo mundo riu e chorou ao mesmo tempo. 6 meses depois, a adoção foi finalizada. Romário oficialmente se tornou pai de Melissa. A menina chorou de felicidade quando o juiz bateu o martelo. Agora tenho o mesmo sobrenome que o papai. Ela anunciou para todo mundo no fórum, sem nenhum constrangimento. Melissa Vilela. Soava perfeito. Naquela noite, os 3 jantaram juntos como faziam todas as noites. Melissa contou sobre escola, mostrou desenhos, reclamou da lição de matemática. Coisas normais, cotidianas, preciosas. Depois que colocaram Melissa para dormir, Romário e Lorena ficaram no quarto dela por um momento, apenas observando. Você acha que a Isabela aprovaria? Lorena perguntou baixinho. Era a primeira vez que mencionava a primeira filha de Romário. Ele ficou quieto por um momento. Acho que sim. Acho que ela ia adorar ter uma irmã mais velha. Ele sorriu tristemente. E acho que Camila também aprovaria. Ela sempre quis que eu fosse feliz. Você ainda sente falta delas? Todo dia. Ele puxou Lorena para seus braços. Mas aprendi que dá para carregar o passado sem viver nele. Dá para honrar quem perdemos sem abandonar quem temos. Obrigada, Lorena sussurrou. Por quê? Por não desistir. Por lutar por nós. Por provar que contos de fadas podem ser reais. Contos de fadas? Ele riu baixinho. Nós somos mais bagunçados que qualquer conto de fadas. Exatamente. Ela o beijou suavemente. Somos reais. 1 ano depois do dia em que Melissa tinha perguntado pela primeira vez. Posso tomar café com você? Os 3 estavam novamente na mesa do café da manhã. Só que agora era diferente. Não havia tensão, não havia medo. Apenas uma família tomando café juntos, planejando o dia,
rindo de piadas internas. Papai, Melissa disse, e Romário ainda se emocionava toda vez que ouvia essa palavra. Posso levar minha amiga Sara para brincar aqui amanhã? Claro que pode. Quantas amigas você quer trazer? Todas. Ela pulou animada na cadeira. Melissa, senta direito. Lorena advertiu, mas estava sorrindo. Romário olhou para sua esposa e sua filha, e seu coração transbordou de gratidão. Gratidão por uma menina corajosa que tinha visto além das aparências. Gratidão por uma mulher forte que tinha aceitado amar de novo. Gratidão por uma segunda chance que ele nunca imaginou merecer. Ei, ele chamou a atenção das duas. Eu amo vocês. Muito. Também te amamos. Elas responderam em uníssono, depois riram. E ali, naquela manhã comum de um sábado qualquer, Romário Vilela percebeu que tinha tudo o que sempre quis. Não uma vida perfeita, mas uma vida real, cheia de amor, bagunça, risadas e segundas chances. Uma vida que tinha começado com uma pergunta simples de uma menina de 6 anos. Posso tomar café com você? E a resposta tinha mudado tudo.